Você alguma vez já ouviu a frase "conhece-te a ti mesmo"? Ela é frequentemente atribuída ao filósofo Sócrates. Entretanto, não foi ele quem a criou. Essa frase estava inscrita na fachada do templo do deus Apolo, localizado na cidade de Delfos, na Grécia Antiga. Essa expressão, que em latim é nosce te ipsum, inclusive eu tenho uma tatuagem referente a essa frase aqui no meu braço. Quem atribuiu um sentido mais profundo a ela, de fato, foi Sócrates. E como que isso se deu? Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar claro aqui nesse vídeo que eu não vou apenas explicar o contexto histórico, mas também trazer lições atemporais, 5 lições atemporais de Sócrates referentes a essa frase, que são válidas para nós até os dias de hoje. Iniciando então com um contexto histórico. Bom, na Grécia Antiga, na cidade de Delfos, existia o templo do deus Apolo, o deus da razão. Nesse templo, as pessoas se dirigiam frequentemente ao oráculo de Delfos, que era um local onde existia uma sacerdotisa a quem Apolo transmitia suas mensagens, e ela, por sua vez, transmitia a mensagem de Apolo às pessoas que a questionavam sobre questões pessoais, questões militares ou políticas. Uma dessas pessoas que foi até a sacerdotisa foi Querefonte, amigo e discípulo de Sócrates. E qual foi a pergunta que Querefonte fez para a sacerdotisa? Bom, ele perguntou a ela se havia alguém mais sábio do que Sócrates, ao que ela respondeu que não havia homem mais sábio do que Sócrates. Ciente disso, Querefonte foi então até Sócrates e repassou essa informação, falando que ele era o homem mais sábio, segundo o próprio oráculo de Delfos presente no templo do deus Apolo. Então, a partir daí, Sócrates ele passou a viver para cumprir uma missão filosófica. Ele queria confirmar que o oráculo estava certo. Por isso, ele passou a questionar outras pessoas que ele considerava que eram mais sábios do que ele, para ver se de fato existia alguém mais sábio do que ele. Bom, nesse contexto, Sócrates, então, ele andava pelas ruas abordando as pessoas e questionando-as sobre assuntos que ele considerava que elas dominariam. Só que, ao questioná-las, o método principal dele era de ir questionando elas, até saber se elas realmente entendiam daquilo que estava sendo dito. E todas as vezes que ele ia conversar com essas pessoas, elas começavam a, em determinado momento, se contradizer, ou demonstrar que, na verdade, elas não sabiam aquilo que elas presumiam saber. E a maioria delas, chega a ser cômico, mas a maioria delas, de tanto Sócrates ficar questionando e elas começarem a se perder nas explicações, elas ficavam com raiva e abandonavam Sócrates lá, porque elas ficavam bravas, elas não queriam admitir que elas não sabiam daquele assunto. E aí, a qual conclusão Sócrates chegou com tudo isso? Ele chegou à conclusão que realmente ele era o mais sábio, porque diferente dos demais, ele estava ciente da própria ignorância. Ele não fingia saber algo que ele não sabia, diferente das outras pessoas. Entretanto, essa postura de Sócrates de questionar as pessoas irritou muitos grupos.
E alguns representantes desses grupos, né, da sociedade da época, como Meleto, Ânito e Licon, fizeram uma acusação formal contra Sócrates, acusando-o de corromper a juventude, acusando-o de impiedade, de não respeitar os deuses da época, entre outras acusações infundadas, porque eles ficavam irritados, né, com Sócrates, com os seus questionamentos, com Sócrates expor a ignorância deles. E com isso, né, isso tudo, né, relatado em duas obras, né? A primeira delas é a Apologia de Sócrates, que mostra, né, a defesa de Sócrates perante esse tribunal, e a segunda, que é a obra Fédon, ambas escritas por Platão, né, que foi o principal discípulo de Sócrates, né, responsável por escrever as lições do seu mestre, já que Sócrates não deixou nada escrito. A obra Fédon refere-se aos últimos momentos de vida de Sócrates. Bom, Sócrates, ele além, né, de reconhecer então a sua ignorância como o princípio da sabedoria, uma vez que ela dava abertura à investigação, ao nós reconhecermos a nossa ignorância, nós ficamos mais abertos a investigar, a estudar, a de fato aprender determinado assunto, né? Buscar a verdade sobre aquilo. Ele também, né, assim como levava ao conhecimento da virtude, ele não só pregava, ele não só vivia para essa missão filosófica, mas ele também vivia de modo coerente, né, com os seus valores, com as suas virtudes, até o fim. E ele levou isso até as últimas consequências, tanto que ele foi, né, condenado pelo tribunal. Tinha sido oferecido a ele a opção do exílio ao invés da morte, né, da pena de morte. Porém, a condição para o exílio seria que ele parasse de filosofar. E ele considerou que valia mais a pena ele morrer coerente com os seus princípios do que escolher prolongar a sua vida negando aquilo que ele acreditava, por covardia. Então ele foi um exemplo, né, de vida a ser seguido. Por isso que eu recomendo aí fortemente que vocês leiam essas duas obras, né, tanto a Apologia de Sócrates quanto Fédon, quanto outras obras escritas por Platão sobre Sócrates. E uma última mensagem que Sócrates deixa foi a seguinte: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que nós deveríamos constantemente estar analisando se as nossas atitudes estavam sendo coerentes com aquilo que a gente acreditava, né? Com aquilo que a gente tinha como valor, como princípio de vida. Agora, passando, né, fechado a esse contexto histórico, vamos passar então às 5 lições atemporais que Sócrates nos deixou, que são válidas aí até hoje, né? Primeira lição: admitir que você não sabe de tudo. Por quê? Porque isso te deixa livre, isso te dá uma abertura para aprender, para buscar, para investigar. Segunda lição de Sócrates: prefira questionar do que impor. A arte de Sócrates era o questionamento. Ele questionava muito mais do que ele dava definições sobre as coisas.
Então, ele utilizava desse método do questionamento para se chegar ao conhecimento da verdade. Então, essa é outra lição que ele nos deixou. Terceira lição: questione as suas certezas. Então, nem tudo aquilo que você acredita veio de você. Às vezes veio do contexto em que você está inserido, da sua família, da sociedade. Então é importante que você questione as suas certezas, não tome tudo como verdade. Quarta lição: cuide da sua alma mais do que da sua aparência. Porque a aparência, ela passa, mas o caráter fica. A vida de Sócrates foi um exemplo de desapego, né, às aparências, né? Ele vivia, né, de modo simples, totalmente desapegado de status e futilidades. Quinta lição: reflita sempre. As suas escolhas, elas são coerentes com seus valores? Então, todos os dias, quando você for tomar uma atitude, reflita antes. Essa atitude está de acordo com os meus valores? Está de acordo com a virtude? Bom, são essas aí as 5 lições atemporais que Sócrates nos deixou. Existem muitas outras, mas para isso fica aberto então o caminho do conhecimento, né? Por meio dos inúmeros livros, né, que Platão escreveu sobre a vida de Sócrates, né? Esse mestre da Grécia Antiga, que mesmo tendo existido há muitos e muitos e muitos anos atrás, ainda nos traz lições tão preciosas que podem ser aplicadas na nossa vida atual. E se esse conteúdo for útil para você, se você considerou esse conteúdo útil, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no meu canal para mais vídeos.